Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael e eu vou te mostrar como calcular o tempo de contribuição, a RMI e o valor da causa no cálculo jurídico. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar um cliente. Eu vou escolher o Dirceu Dias aqui. Sempre confira, antes de começar o cálculo, a data do nascimento e o sexo do cliente, para ver se está tudo ok. Essas duas variáveis interferem nos resultados dos cálculos. Você pode adicionar um cálculo previdenciário para ele, que vai calcular o tempo de contribuição, a RMI e o valor da causa. É o cálculo mais utilizado no cálculo jurídico. Um cálculo de execução que serve para o finzinho do processo, quando você quer liquidar os valores que foram ganhos no processo. Ou uma revisão antiga, que é quando o teu cliente chega e tem uma DIB antes de 99 e você quer calcular as revisões do buraco negro, buraco verde, IRSM, revisão do teto. Agora, eu vou te mostrar como fazer um cálculo previdenciário, que é o tempo de contribuição, RMI e valor da causa. Clica aqui. A primeira coisa é dar um nome que identifique esse cálculo para você no futuro. Eu vou colocar aqui ajuizamento da ação, para saber que foi a respeito do ajuizamento. Depois tem que escolher se é um cálculo de concessão ou revisão. Para te ajudar, você pode clicar nesse íconezinho de ajuda aqui. Ele vai te explicar que o cálculo de concessão é para quando você quer calcular para alguém que ainda não tem um benefício previdenciário, ou quando, ainda que tenha um benefício previdenciário, você quer calcular para uma DIB diferente. Por exemplo, o teu cliente chega no seu escritório e tem uma aposentadoria com DIB em 2015, mas você quer calcular, na verdade, um processo administrativo de 2012. Então, na verdade, não é uma revisão de 2015, você quer calcular uma concessão para 2012. E você também pode calcular uma revisão, que é quando você quer alterar um benefício e permanecer na mesma DIB, na mesma data de início do benefício. O próximo passo é escolher a data de início do benefício. Se o teu cliente já tem um benefício, você quer uma revisão para a mesma DIB, você coloca aqui a DIB do benefício. Aqui você também pode colocar uma DIB futura, por exemplo, quero colocar uma simulação para 2020. Você pode. Ou uma DIB passada, vou calcular uma simulação para 2000. Pode também. O que você não pode aqui é calcular uma data muito no futuro, que não faça sentido, por exemplo, 2100, ou uma data antes de 1999, porque daí seria uma revisão antiga e seria naquela outra calculadora que eu te mostrei no comecinho. Próximo passo, se você quiser e o cliente já tiver, você pode colocar aqui o número do benefício dele. Vou dar um exemplo aqui. Pronto, agora você seleciona o tipo de benefício que você quer calcular. Programável ou não programável. O programável são as aposentadorias. Então, aposentadoria por tempo de contribuição, especial, por idade, por pontos, todos estão aqui. Os não programáveis são aqueles benefícios que você não consegue prever quando o teu cliente vai preencher os requisitos. Aqui estão os benefícios por incapacidade, que são auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, a pensão por morte e o salário-maternidade. E quando você clica aqui, o cálculo jurídico abre novos campos. Você tem que selecionar a espécie que você quer calcular para o benefício não programável e tem que saber se ele é um benefício originário ou derivado de outro benefício. Os benefícios originários são aqueles que estão começando agora e não tinha nenhum benefício no passado que deu origem a ele. Os derivados são quando você tem um outro benefício que está dando origem a ele. Por exemplo, quando eu quero calcular uma aposentadoria por invalidez que derivou de um auxílio-doença. Então a pessoa já estava recebendo auxílio-doença e agora vai se transformar em uma aposentadoria por invalidez. Nesse caso, eu tenho que colocar os dados do benefício originário no cálculo jurídico, para ele fazer o cálculo certinho. Mas agora eu vou calcular uma aposentadoria. Depois tem que escolher qual espécie de aposentadoria, se você marcou aposentadoria, você quer calcular. O cálculo jurídico vem com a opção padrão para calcular tempo de contribuição normal, especial, por idade e por pontos aqui também. Mas você também pode calcular benefício para espécie de aposentadoria para o professor, para pessoa com deficiência ou para aposentadoria por idade rural. Eu vou manter o padrão, que é o mais utilizado nos escritórios. Você também tem outras opções de cálculo, como calcular RMI com a regra da revisão da vida toda, que utiliza todos os salários de contribuição desde 64 até a DIB, ou aplicar as revisões de teto de 98 e 2003, ou calcular as aposentadorias também com a regra de transição em 98 e 99, ou ainda converter o período normal em especial antes de 28 de 4 de 95. Agora, eu vou utilizar a opção de calcular também as aposentadorias 98 e 99. Agora é só clicar em salvar. Nessa tela, você confere se os dados que você preencheu estão todos certinhos.
Conferiu se está tudo certinho. Próximo passo é preencher os períodos de contribuição. Clique em períodos de contribuição aqui na barra lateral. No cálculo jurídico, você tem 4 formas de adicionar tempo de contribuição. Você pode adicionar diretamente o tempo de contribuição quando você já sabe quanto tempo seu cliente tem e não quer calcular período a período no cálculo jurídico. Vou adicionar aqui 35 anos, por exemplo, salvar. Olha, ele adicionou 35 anos, 0 meses, 0 dias. Se você quiser editar isso depois, é só voltar aqui e editar. Eu vou tirar esse tempo porque eu vou calcular período a período aqui. Eu posso adicionar período a período, clicando em mais período. Você precisa preencher alguns dados. O nome da empresa que ele trabalhava, o cargo que ele ocupava. O cargo é opcional, mas eu sempre recomendo preencher, porque depois fica mais fácil analisar o processo. Aqui é operador de produção. A data do início do vínculo, do período. E a data final do período, que é quando o cliente saiu do vínculo ou ele parou de contribuir. Escolha o tipo do período. Pode ser normal, especial 25, 20 ou 15. O período normal é quando não tem exposição a agentes insalubres ou periculosos. O especial 25 é quando ele exerceu como atividade que dá direito a ele a se aposentar com uma aposentadoria especial com 25 anos. Especial 20 é uma aposentadoria de 20 anos e especial 15 é uma aposentadoria especial de 15 anos. Nesse caso, ele era operador de produção e tinha muito ruído e calor, então vou marcar aqui especial 25. Depois você tem que dizer para o CJ se esse período vai ou não contar para carência e se é um período controverso ou não. Marcar que é um período controverso vai facilitar a tua análise no futuro. Você vai saber quais são os períodos que você está discutindo no processo judicial. Como é especial 25 e o INSS normalmente não concede esse período na via administrativa, esse é um período controverso. Salvei. O período já vem aqui para a tabela de períodos de contribuição e já começa a formar a linha do tempo dos períodos de contribuição. Essa linha do tempo é bem legal e facilita você analisar os períodos de contribuição. Você já vai ver. Você também pode adicionar vários períodos ao mesmo tempo, clicando em editar, adicionar vários períodos. Ele também trabalhou como contribuinte individual, como vendedor, por uns 3 meses, lá em 2003. Esse período é normal e como ele contribuiu em dia, vai contar para carência e não é controverso. Teve outro período dele como contribuinte individual, também vendedor, que ele trabalhou por 5 anos, de 2004 até 2009. Esse período é normal também, mas ele não conta para carência, porque ele não contribuiu em dia. E é controverso, vou ter que discutir isso aqui na justiça. Salvar e vai adicionar tudo. Ó, a linha do tempo começa a ficar mais completa aqui embaixo. Agora eu vou importar uns períodos do CNIS. Eu vou importar períodos de contribuição. Vou importar um CNIS do portal do INSS. Os períodos vão vir como normal e quero que contem para carência. Vou escolher o arquivo aqui. Ó, o CNIS é tirado do portal do INSS. É só abrir ele e clicar em importar períodos. Os períodos foram importados. Alguns períodos do CNIS não têm a data fim e o cálculo jurídico vai te avisar. Preencha esses períodos, modifique o que você quiser e vamos continuar o cálculo. Depois que você salva, você volta para a tela dos períodos de contribuição, que vão estar todos os períodos que você preencheu e importou. No final tem a linha do tempo dos períodos de contribuição, que vai te ajudar a analisar o cálculo, identificar possíveis erros ou até direitos que você vai poder pleitear para o seu cliente. Perceba que eu estou calculando uma revisão para uma dívida de 2010 e eu preenchi o período até 2017. Não tem problema, o CJ é esperto e ele só vai considerar os períodos que eu preenchi até 2010. Agora eu vou continuar e ver o resultado do tempo de contribuição. Eu venho aqui e clico em tempo de contribuição, resultado. Essa é a tela do resultado do tempo de contribuição. Aqui você vai ver o resultado benefício por benefício, dentro de cada um desses cards. Olha, tem desde a aposentadoria por idade até a aposentadoria proporcional em 98. Vou te mostrar como analisar um a um. A primeira coisa que você tem que saber é que dentro de cada card, dentro de cada benefício, vão estar os requisitos do benefício. Aqui, por exemplo, na aposentadoria por idade, idade mínima. Perceba que a barrinha está cinzinha. Significa que o requisito não foi preenchido. Lá em 2010, na DIB, ele tinha idade de 59 anos, 10 meses e 20 dias. E não tinha o necessário, que eram 65 anos. Já a carência está verdinho, porque o requisito foi preenchido. Ele já tinha mais de 180 meses lá em 2010. O CJ também te diz o tempo de contribuição secundária. Se lá na RMI você quiser fazer o cálculo da RMI concomitante, da RMI da atividade secundária. E a data prevista para a aposentadoria.
Ó, a data prevista para a aposentadoria, no caso dele, é 11/11/2015. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que depois da DIB do 1/10/2010, se ele continuasse trabalhando, a gente sempre pressupõe que a pessoa continuou trabalhando nesse caso, ele iria preencher os requisitos em 11/11/2015. Então, a data prevista, ela leva em consideração todos os requisitos até a DIB e o futuro até ele preencher os requisitos. Então, na aposentadoria por idade, em 2010, como ele não preenchia um dos requisitos, ele não tinha direito. Já a aposentadoria por tempo de contribuição é diferente, porque ele preencheu todos os requisitos. Veja, a barrinha tempo de contribuição está verde, a barrinha da carência está verde, e o CJ te diz requisitos para a espécie completos. Então quer dizer que ele tem direito a esse benefício já em 2010. O que eu posso fazer é arrastar para a ordem de preferência. Eu vou deixar os que já preencheram o requisito em primeiro, e ainda vou marcar como favorito, para não esquecer que é esse daqui que eu estou discutindo na ação judicial. Vamos mais para baixo. Olha a aposentadoria por pontos aqui. Ele tá verdinho para o termo de contribuição, tá verdinho para pontos, tá verdinho para carência. Então isso aqui significa que ele preencheu todos os 3 requisitos. Mas veja bem, tem um xizinho aqui na DIB mínima para o benefício. Lá em 2010, ele não poderia se aposentar pela aposentadoria por pontos, porque ela nem existia. Então ele não preencheu o requisito da DIB mínima de 17/6/2015. Então, a data prevista para ele se aposentar pela aposentadoria por pontos, considerando a DIB de 2010, seria 17/6/2015, que é quando passou a valer a aposentadoria por pontos. A próxima espécie é a aposentadoria especial. Olha aqui, tempo de contribuição especial. Ele tinha 14 anos de 20 anos. Você pode perguntar, tá, mas a aposentadoria especial não é 25 anos? Nesse caso, não. Nesse caso, ele tinha um grande vínculo que ele estava exposto a amianto, que dá direito à aposentadoria especial por 20 anos. Então o CJ vai analisar todos os vínculos, ver qual que é a espécie de aposentadoria especial dominante entre os vínculos e já vai dar para você o resultado convertendo para a espécie de aposentadoria especial dominante. Nesse caso, seria com 20 anos. Viu? Ele faz tudo isso, você nem precisa se preocupar, não precisa nem se esforçar. Ele converte tudo automaticamente para você. Mas ele não preenchia a aposentadoria especial, porque só deu 14 anos dos 20, então ele não tem direito a essa. Se ele continuasse trabalhando depois de 2010, ele ia preencher todos os requisitos em 8/4/2016. A próxima espécie é a aposentadoria proporcional, com a regra de transição. Perceba que ele preencha todos os requisitos, idade mínima, tempo de contribuição, pedágio, mas o CJ já vai te avisar que o cliente tem direito ao benefício integral e não deve pleitear o proporcional, porque o integral é mais benéfico. Ele também vai calcular a aposentadoria por tempo de serviço em 98, em 99 e a proporcional em 98. Nenhuma dessas ele tem direito. Ótimo, então, de todas as espécies, a que ele tem direito lá em 2010 é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos 2 tipos de relatório. O relatório dos benefícios, que mostra o requisito de todos os benefícios. Deixa eu clicar aqui para você ver. Esse relatório ele vai mostrar todas as espécies de benefício e foi desenvolvido especificamente para você entregar para o seu cliente. Isso aqui é um parecer traduzido, que vai mostrar todos os benefícios, que vai mostrar os períodos considerados e vai mostrar uma tradução no final do que significa esse relatório, uma explicação sobre o que é cada espécie de benefício, o que é cada aposentadoria. Olha, esse relatório vale ouro. Quem usa o CJ, entrega isso daqui já no atendimento inicial para o cliente, para conquistar a confiança e passar transparência para o cliente. Esse relatório fideliza clientes e faz você ganhar mais indicações. O outro relatório é o relatório por espécie de benefício, que é o que você vai utilizar no seu processo judicial. Que nem aqui, a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu posso gerar o relatório dele ou em PDF ou em Excel. Eu vou gerar em PDF, que é o mais normal. Pronto, o CJ gerou um relatório com todos os dados necessários para você entrar com o processo judicial. Vai estar aqui os períodos considerados, os períodos de tempo de contribuição secundário, os períodos de contribuição que você preencheu, vai estar tudo o que você precisa para o processo judicial, obedecendo todas as normas legais de cálculo. Vamos continuar. Agora que você já sabe o resultado do tempo de contribuição, vamos partir para a RMI. Eu venho aqui em RMI, salários de contribuição. O próximo passo é preencher os salários de contribuição. Se você for calcular uma RMI secundária, você tem que primeiro selecionar calcular a RMI secundária. Ele vai abrir as opções de cálculos de uma RMI secundária. Depende de qual você estiver utilizando. Se você não for calcular uma RMI secundária, é só deixar de selecionar. Lembre-se,
Se o seu cliente exerceu a mesma atividade em 2 lugares diferentes, não é o caso de RMI secundária. É uma RMI normal que você soma o salário de contribuição. E por que estou te falando isso? Porque tem muita gente que confunde, acha que sempre que tem tempo de contribuição secundário no cálculo, vai ter uma RMI secundária. Não, só tem RMI secundária quando o teu cliente exerceu mais de uma atividade ao mesmo tempo. Ele era, por exemplo, médico e professor. Agora, se ele tinha vários vínculos como médico, o que você vai fazer é somar o salário de contribuição. E nesse caso, não tem RMI secundária. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um artigo na nossa base de conhecimento, nossa central de ajudas. Dê uma olhadinha lá. Você tem também as opções avançadas de cálculo da RMI. Essas opções elas seguem as regras de cálculo de uma RMI. Então, quando você altera ela, você está alterando uma regra padrão de cálculo. Tem que tomar bastante cuidado com isso. A maneira mais fácil de preencher o salário de contribuição é importando o salário de contribuição. Você pode importar de um CNIS retirado do portal do INSS, de um CNIS digitalizado em formato pesquisável, ou mesmo de uma tabela ou PDF. Nós temos um vídeo que explica o passo a passo de como importar o salário de contribuição. Nesse caso, eu quero que some o salário de contribuição que encontrar. Eu vou utilizar um CNIS que eu retirei do portal do meu INSS. Só clicar em importar salários. Pronto, ele já importou 351 salários de contribuição em poucos segundos. Imagine quanto tempo ia demorar para preencher isso a um. Você economizou pelo menos meia hora de trabalho aqui. Antes de continuar, salve o cálculo da RMI. Você pode apertar Ctrl S e vai aparecer o aviso de salvo, ou você pode ir até o final da página e aí clicar em confirmar. Agora o CJ vai te dar um gráfico do salário de contribuição corrigido. Esse gráfico é muito útil. Você coloca o mouse em cima dos pontinhos e ele vai te dizer quanto que vale aquele salário hoje. Isso é muito útil para encontrar erros no cálculo da RMI. Um ponto fora da curva pode significar um erro de preenchimento ou alguma coisa que você pode fazer para melhorar a RMI do seu cliente. Veja também salário a salário corrigido. Do lado de cada salário, se aparecer um íconezinho, significa que o CJ tomou alguma atitude automática para corrigir o seu cálculo. Aqui em dezembro, ele limitou esse salário ao teto. Em janeiro, fevereiro e março de 95, ele preencheu com o mínimo, porque tinha um tempo de contribuição que estava sem salário de contribuição. É só passar o mouse em cima do íconezinho e o CJ vai te dizer o que aconteceu com aquele período. Agora que os períodos estão preenchidos e você já verificou o cálculo, é hora de ver o resultado da RMI. Para isso, clique em Resultado. Olha, o CJ já vai te dar o resultado da RMI para todas as espécies, para as que ele já completou os requisitos na DIB e para as outras também. E para que isso? Para você analisar todos os cenários possíveis. Às vezes, vale a pena você tentar uma aposentadoria diferente, vale a pena esperar um tempinho para ele se aposentar, e quando você vê todos os RMIs, fica fácil fazer essa análise. Mas lembre-se, essa é a RMI para a DIB, então lá em 2010. Se eu quiser saber quanto que é a renda mensal hoje, eu tenho que clicar aqui. Calcular também a renda mensal atual. Olha, agora o CJ está mostrando quanto que é a renda mensal agora em 2017. A RMI lá em 2010 era R$ 1.550 e a renda mensal dessa aposentadoria agora em 2017 é R$ 2.392. Você também pode modificar algumas opções no cálculo da RMI aqui, como aplicar fator previdenciário, limitar ao teto, utilizar o divisor mínimo de 60% do período base de cálculo. Você pode editar tudo aqui, mas nós não recomendamos, porque essas são as opções padrão do cálculo previdenciário, são as opções que estão na lei. Então, você modificar um valor aqui vai alterar o valor da RMI e vai alterar uma regra legal do cálculo dessa RMI. Tome bastante cuidado, só use as opções se você tiver conhecimento de cada variável e quiser aplicar uma tese nova ou souber exatamente o que você está fazendo. O último passo na RMI é gerar o relatório para colocar no processo judicial. Vem aqui em gerar relatório PDF ou gerar um relatório em Excel. É só clicar aqui e o programa vai gerar o relatório da espécie que você selecionou. Aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. Pronto, o relatório está completo, com todas as informações necessárias, com todas as opções que você utilizou e com todos os salários desde 94 até a DIB. É só juntar esse relatório junto com o relatório de tempo de contribuição no processo judicial. Vamos para a última etapa agora, que é o valor da causa. Eu venho aqui e clico em valor da causa, benefício devido. Para o valor da causa, você vai ter que escolher uma espécie de benefício.
a espécie de benefício que você está pedindo no processo judicial. Se você estiver pedindo mais de uma espécie de benefício, utilize a espécie de benefício do pedido principal. Nesse caso, vai ser a aposentadoria por tempo de contribuição. Como eu estou calculando uma revisão, existe esse termo que é o termo inicial da revisão, que é a partir de quando eu quero que essa revisão comece a valer. Normalmente é desde a DIB, ou seja, eu estou pedindo a revisão com os efeitos financeiros desde a data da DIB. Mas se por algum outro motivo eu quero os efeitos financeiros depois de uma outra data, como por exemplo, ter uma revisão administrativa e no processo de 2010 não tinha uma prova documental que só foi juntada em 2015. Eu posso colocar, eu quero que seja revisado o benefício de 2010, mas os efeitos financeiros só vão valer a partir de 3/10 de 2015. A data do cálculo é a data que você vai ajuizar a ação. Então vamos supor que eu estou ajuizando na data que eu estou fazendo o cálculo. Você coloca o mesmo dia que você está fazendo o cálculo. Agora você tem que selecionar a RMI que o CJ vai utilizar. Se é que você calculou no cálculo jurídico ou um outro valor de RMI. Essa opção, quer inserir outro valor de RMI, serve para quando você não quer fazer RMI no cálculo jurídico, não quer fazer o termo de contribuição e já tem o valor da RMI. E você quer pular direto para o valor da causa. Então você vem aqui, não faz o termo de contribuição, não faz RMI, vem direto para o valor da causa e coloca um valor da RMI que você já tenha aí no seu escritório. Normalmente, a opção utilizada vai ser usar o que o CJ calculou. Aqui embaixo, em opções avançadas, você vai poder editar algumas opções de cálculo, como incluir ou não as parcelas vencendas, tirar a prescrição quinquenal, que o CJ calculou automaticamente, parcelar o 13º em agosto e em dezembro. Normalmente a gente não mexe, porque aqui estão as opções padrão do cálculo do valor da causa. E para baixo, essa telinha, esse quadrado, só vai aparecer se você estiver calculando uma revisão, que é o benefício a ser revisado. Então aqui eu vou colocar o valor do benefício original antes da revisão. Nesse caso, eu estou revisando uma aposentadoria por tempo de contribuição. E a RMI era R$ 763. Olha, preencheu a espécie que você quer calcular o valor da causa. A TIR, se for uma revisão. A data do cálculo e o benefício a ser revisado, é só clicar em salvar. Agora você vem para essa tela para conferir os dados que você preencheu e pode continuar. Se o cliente tem algum outro benefício que tem que ser descontado do valor da causa, você tem que vir em benefício recebido e adicionar todos os benefícios aqui. Aqui também vai estar o benefício que você quer revisar, que é o que ele já está recebendo hoje. Tá tudo certinho? Vamos para o resultado. Olha, rapidinho você tem o valor da causa. Nesse caso, o valor da causa deu R$ 47 mil. 31 mil das vencidas e 15 mil das vincendas. O CJ também te diz quanto que são 60 salários mínimos na data do cálculo. Assim você já vai saber se vai ajuizar essa ação no GEF ou no rito comum. O último passo para ficar tudo certinho para sua ação judicial é gerar o relatório do valor da causa. É só vir aqui, gerar relatório em PDF. Com esses 3 relatórios, de tempo de contribuição, RMI e o valor da causa, você já tem tudo o que precisa para ajuizar a sua ação previdenciária. Eu vou voltar para o cálculo e vou voltar agora para a tela inicial. Se no futuro você quiser voltar para o cálculo que a gente acabou de fazer, é só selecionar o cliente, o Dirceu Dias, e selecionar o cálculo. Você viu como é rápido e fácil fazer um cálculo completo no cálculo jurídico? A gente fazendo junto. Eu te explicando passo a passo, foi super rápido. Agora no teu dia a dia é ainda mais rápido. Depois que você pegar a prática, você faz isso daqui voando. É isso. Um grande abraço. Até mais.